Olá pessoal, tenham um ótimo dia. Se você está vendo isso de tarde, uma ótima tarde. E se for de noite, uma ótima noite. A gente está aqui com uma pessoas maravilhosas que a gente vai trocar uma ideia sobre a revista Estante. Estante, né? Mesmo. Exatamente. Para a gente conhecer um pouco da revista e para que você, que está aí do lado dessa tela, tenha interesse em participar da publicação dessa revista e entender um pouco sobre ela. Está aqui com o pessoal que participa da revista, na construção dessa revista e na manutenção da revista. Fica à vontade aí, pessoal, para falar um pouquinho sobre vocês e um pouco sobre a revista. O professor Arlindo quiser começar, a gente pensou em estruturar a nossa breve apresentação do periódico da seguinte forma. Como o professor Arlindo foi um dos cofundadores da revista Estante, vai falar um pouquinho sobre o processo histórico de construção da revista, a importância da revista para o curso de filosofia da UEPB. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o processo editorial, e aí, juntamente com o Gabriel, que é nosso membro do conselho editorial, a gente vai falar um pouquinho sobre, por um lado, os desafios, por outro, o compromisso que nós assumimos e, consequentemente, encerrando esse momento, a importância da revista como veículo aqui para divulgação, difusão do conhecimento especificamente filosófico. Joia, eu vou começar falando aqui. Tá bom? Olha, pessoal, vou contar para vocês rapidamente como a revista aconteceu. E de uma maneira bem simples, tá bom? Estou imaginando que a maioria das pessoas que nos assistem são estudantes. E é importante compreender os processos de uma revista por dois motivos principais. Não é? Por isso, já parabenizo a iniciativa do Adriano, desse grupo de filosofia, de tentar contribuir para a união dos estudantes, que é muito importante. Não faz nada sozinho. Olha, que motivos são esses, né? Primeiro, é importante para o estudante ter como perspectiva a sua produção científica. Todo estudante que está fazendo curso como de filosofia, teórico, voltado para a educação, para a licenciatura, seja bacharelado, na sua carreira você vai precisar de uma produção sólida, conseguir se inserir nos espaços de trabalho hoje. Então é importante ter essa perspectiva e saber como se inserir dentro desse mundo da produção científica. Um ponto, esse mais negligenciado, e que é muito interessante, a gente até vindo aqui a educação, que o estudante, não só mas das outras áreas, ele não é preparado nos cursos para atuar como editor, como revisor. Não é preparado para montar uma revista. Não é preparado para o mundo editorial. Muitas vezes é cobrado dele depois, atuando como professor. A gente, quando se forma, ou até mesmo em algumas escolas, a gente é chamado a atuar em diversas outras áreas, muito mais amplas do que simplesmente estar estudando um objeto científico. Não é isso. Você tem que trabalhar na administração, você tem que trabalhar em diversas áreas do funcionamento total da instituição. Tá certo? Então é interessante conhecer como as revistas funcionam, porque um dia talvez você esteja trabalhando em uma. Né? Eu mesmo. E assim foi que nasceu a Estante. Um grupo de professores na Universidade Estadual da Paraíba. A gente tem uma licenciatura, é uma universidade de tamanho médio. A gente tem uma licenciatura razoavelmente forte, uma licenciatura de tamanho médio aqui também. Um grupo de professores pensando em fortalecer o curso para posteriormente dar entrada em um mestrado, tentar abrir um mestrado, começou a se unir, a conversar
para montar um curso de especialização que deu certo, se efetivou, e montar uma publicação para fortalecer nosso departamento. Então é assim que nasce uma revista. Um conjunto de professores se junta e decide fundar a revista. Aí vem o passo da editora. A gente tem uma editora forte dentro da universidade, topou amparar o projeto. O primeiro editor da gente foi o professor Ramon Bolívar. Se você for no site da revista, você vai encontrar o nome dele nas primeiras revistas. E primeira dificuldade que a gente encontra, né? Também é interessante saber disso. Quando você vai fundar uma revista, qual é o primeiro problema que você encontra? Conseguir artigos. A gente teve muita dificuldade em encontrar artigos. Porque ao mesmo tempo tem muita gente querendo escrever e sem saber se vai conseguir ou não. As revistas que estão começando, os professores de mais renome, os professores que já estão buscando, né, melhorar seus currículos e tudo, eles querem escrever para revistas já atualizadas, revistas de ponta, revistas que deem pontos para ele. Enfim, isso faz parte de toda uma dinâmica editorial que o Adson vai falar para vocês. Eu tenho lá minhas críticas. Eu acho que hoje o mundo da ciência da escrita, o mundo da academia está se tornando muito fordista, um chão de fábrica, virou uma coisa esquisita, não é? Enfim, então a gente teve muita dificuldade de conseguir artigos. Graças aos contatos, à nossa rede de conversas, de busca por pessoas, né? A gente conseguiu juntar 8 artigos. Em 2018, já antes da pandemia, a gente ainda teve que enfrentar uma pandemia com a revista nascendo. E lançamos nosso primeiro número. Agora, graças a um cuidado a revista ficou bem redondinha. O professor Ramon se dedicou bastante. As revisões foram feitas com muito cuidado. Quando chegou a pandemia, a revista estava sólida, houve um período, claro, de adaptação. E a revista chegou, no final, redonda. Aí houve sua primeira dificuldade. O professor Ramon estava sobrecarregado e a gente teve que trocar a equipe editorial. E aí chega o Alisson. Tá? E o Alisson salvou a pátria, segurou a revista. E tem um talento, né? Isso que é uma coisa importante também, né? A gente tem que bater palmas aí para você, viu, Alisson? Parabéns. Tem um talento para montar essas redes de apoio. Não é fácil. É outra questão que a gente não aprende na universidade. E graças a essa combinação desse talento de montar um networking, de saber expandir a revista, nossa revista, a gente ficou até surpreso. Conseguiu um Qualizar 3. Aí a revista explodiu. Agora a gente não tem mais aquele primeiro problema, que é o da revista que está nascendo, de ter poucos artigos. Agora é o contrário, a gente tem artigo demais e tem que conseguir, de alguma forma, dar conta deles. Já é um segundo passo, a gente está vivendo essa experiência hoje, de como gerir uma revista muito procurada. Não é? Mas as coisas estão dando certo. Uma terceira etapa já é a revista montar dossiês especializados, que vem dando certo também, está tendo sucesso com isso. E para o futuro, não é? A gente conseguir consolidar essa equipe editorial e ampliar cada vez mais o escopo da revista. Os estudantes podem, né, eles podem trabalhar, inclusive desde o primeiro número existe uma participação do estudante, inclusive foi um orientando meu, desde que junto com seus orientadores podem publicar. Então, se você é estudante, pensa em publicar, a revista Instantes está aberta para você. Tá certo? Essa é basicamente a apresentação que tinha para fazer desse histórico informal da revista. Eu estou muito otimista com o futuro dela. Está na mão de um bom editor e a gente vai em frente. É isso, Adriano. Eu gostaria de agradecer ao professor Arlindo pelas felicitações e pelo reconhecimento do trabalho. Vejam, como o professor Arlindo disse, existem alguns problemas e outras dificuldades no intermédio de desenvolvimento dos trabalhos de uma revista, de um periódico, que a gente vai encontrar. O primeiro deles é formar essa rede de parcerias. Isso é muito importante a gente destacar, porque não é fácil, tendo em vista que os professores ou colaboradores da revista, seja do conselho editorial, seja do conselho avaliativo, são normalmente professores que também se nutrem ou que possuem outros trabalhos e outras funções.
E daí a dificuldade de você conseguir, de certa forma, essa parceria, porque isso vai gerar um outro trabalho, um trabalho extra para ele. Mas, através do diálogo, através do contato, da comunicação e de outros parceiros, nós conseguimos expandir esse nosso conselho editorial e avaliativo. Inclusive, o Gabriel, depois, ele vai falar um pouquinho, mas ele teve um papel importante e ele tem um papel importante. Ele é uma pessoa que também consegue nos ajudar bastante nessa expansão dessas nossas parcerias. E aí, dada essa primeira formulação, a equipe da revista precisa ser uma boa equipe. O processo avaliativo precisa ser um processo avaliativo sério, rigoroso. Nós agora nos voltamos para o nosso processo avaliativo em si, análise preliminar, para que vocês possam conhecer um pouco mais dos trabalhos que fazem parte da revista Instante. Todo trabalho submetido à revista Instante, seja na edição de fluxo contínuo, nós temos 2 volumes que são publicados por ano, sejam nos dossiês que agora nós estamos passando a realizar, precisam envolver diretamente temas ou abordagens que se conectam com a filosofia. Então, nós aceitamos no fluxo contínuo trabalhos de outras áreas, possível, mas desde que tenha uma conexão direta com a filosofia. E esse, inclusive, é um dos primeiros, digamos assim, critérios avaliativos que nós, do Conselho Editorial, observamos. Se há uma abordagem de um tema ou um problema ali filosófico. Mesmo isso é importante que ele dialogue com outras áreas. Esse diálogo com outras áreas é essencial para a própria valorização de um periódico, para que ele não se feche única e exclusivamente uma área em si mesma, mas ele consiga conectar, inclusive, discussões e ou problemas com outras áreas. Dado esse primeiro passo, os membros do Conselho Avaliativo, eles têm a liberdade de, ao receberem o texto, desenvolverem ali as suas análises mais específicas. Mas a revista Instante, ela utiliza, e eu sempre enfatizo isso, 3 critérios avaliativos que são essenciais. O primeiro deles, tendo em vista o qualis da revista, é requerido por parte dos trabalhos uma certa originalidade. Tem que ter algo de original. Essa originalidade ela pode se dar, primeiro, na proposta de tema que está sendo ali abordado no texto, que pode ser um artigo, pode ser, inclusive, uma resenha, pode ser um ensaio. Nós temos aqui essa possibilidade diversa de submissões. Pode se dar na leitura ou no comentário, ou nos comentários que o autor oferece ao longo da escrita do texto, ou, inclusive, ainda no modo como ele apresenta a análise acerca dos comentadores, que ele vai utilizar para fortalecer e, consequentemente, desenvolver a sua tese. Mas tem que ter algo de original no texto. Se o texto submetido ele não tiver uma originalidade, isso já é meio caminho andado para que ele não prossiga no processo editorial. Todo esse rigor que nós utilizamos, do ponto de vista avaliativo e editorial, ele tem uma finalidade prática, que é fortalecer ainda mais a nossa revista, o nosso periódico. E, consequentemente, mostrar o rigor e a seriedade com a qual nós realizamos o nosso processo avaliativo e editorial. E aí nós chegamos a um segundo critério, que é o domínio de conteúdo. Domínio de conteúdo aqui do ponto de vista de argumentação e domínio de conteúdo do ponto de vista dos autores e ou comentadores que estão sendo ali utilizados na pesquisa. Isso também é observado. E aí um terceiro critério é a bibliografia em si. O autor que está desenvolvendo uma pesquisa, ele tem que demonstrar um conhecimento dessa bibliografia. E os avaliadores, eles vão observar, durante o processo avaliativo, se essa bibliografia utilizada ela foi suficiente ou necessária para que o autor pudesse alcançar ali o propósito da sua pesquisa. Então, tendo em vista essa análise preliminar desse necessário pertencimento da pesquisa à área da filosofia e a utilização desses 3 critérios de avaliação que são essenciais, nós encaminhamos os textos para o processo avaliativo. Os textos que foram aqui aprovados preliminarmente no ato da submissão. E aí a gente dá um prazo para que os autores eles possam realizar as suas avaliações e a gente solicita, inclusive, que essas avaliações elas não se deem apenas do ponto de vista
argumentativa, mas que considere, inclusive, também a própria escrita em si. Isso é necessário, porque no ato da edição do texto, o texto ele pode passar aqui pelos membros do conselho editorial por uma nova revisão da própria escrita que ali está sendo utilizada. Todo esse procedimento avaliativo ele está descrito no site da revista Instante, na nossa seção aqui das diretrizes para os autores. E é muito importante o autor, aquele que se cadastra, aquele que acessa a revista, observar essas diretrizes, porque lá estarão contidas não só as regras gerais para a formatação prévia dos textos, e é importante que os autores analisem esse procedimento ou o que é exigido para essa formatação prévia dos textos, mas todo o desenvolvimento e como vai se dar essa análise, essa avaliação e esse, consequentemente, atravessar das etapas dos textos que são submetidos na revista Instante. Agora, como o professor Arlindo disse, né, nós passamos de uma revista para que, de um grau que inicialmente tinha ali essa dificuldade de publicação, para uma revista que agora recebe atualmente inúmeros textos. Então, para vocês terem uma ideia, no volume que está em curso, sendo preparado para publicação agora no mês de junho, nós já realizamos aí uma avaliação prévia de cerca de 60 artigos. Tanto artigos que estavam pendentes no sistema de avaliação, tendo em vista aqui que foram desenvolvidos outros trabalhos, sobretudo no ano anterior, 2024, especialmente um dossiê temático voltado à filosofia kantiana, e dos textos que estão sendo aqui novamente submetidos, né? A questão aqui é importante a gente destacar a necessidade que há de um contato e de um feedback entre os editores da revista e o autor ou os autores da submissão do texto. Então, manter esse contato é essencial e os autores precisam atentar para isso, porque no ato da submissão, o conselho editorial ele vai checar se houve aqui o atendimento de todas aquelas diretrizes e aquelas exigências que são requeridas para a submissão do texto. Se houver o atendimento dessas exigências, o texto ele vai estar sendo aqui considerado apto para o aceite da submissão. Se não, vai ser solicitada as alterações ou modificações necessárias. E aí, muitas vezes, a gente demora a receber por parte dos autores esse feedback. Isso vai fazer com que, em parte, o texto ele fique paralisado no processo de edição e a gente dê o encaminhamento aos textos que são posteriores a ele. Partir aqui ou não do feedback que a gente vai recebendo a partir desse contato prévio, que é importante manter com os autores. Então, os autores eles precisam estar cientes ali de que os responsáveis pelo periódico eles irão entrar em contato, eles irão solicitar determinadas atualizações e ou aqui alguns dados, e o autor ele precisa estar ciente para fornecer isso. É requerido, por exemplo, no momento em que o autor se cadastra no sistema da revista, a gente tem percebido isso, que ao se cadastrar, criar o seu perfil, o autor ele vai na sua opção de perfil pessoal, está nas observações de número 2 das diretrizes para autores, e atualize automaticamente lá o resumo da sua biografia e a vinculação direta com o OCID. O autor ele precisa ter um OCID para se cadastrar na revista, e aí ele precisa vincular o seu cadastro ao OCID. Isso para garantir ainda mais a segurança do processo, não só de submissão, mas também editorial e de publicação dos textos e, consequentemente, a autenticidade. Se esse processo de vinculação e atualização do cadastro ele não for realizado antes da submissão, por conta do gerenciamento dos plugins que fazem parte do sistema em si, nós não temos como prosseguir o processo editorial, não temos como aceitar a submissão. Então, eu requiro ao autor que faça essa modificação e eu fico no aguardo dela. Enquanto o autor ele não fizer essa modificação, não fizer essa vinculação, não vou conseguir aqui prosseguir com o processo editorial. Esse processo editorial e de publicação, ele tem sido frequentemente, na revista Instante, indexado em outras plataformas. E eu acho que uma grande conquista que nós tivemos
e isso está se dando de forma progressiva, gradual, é ter conseguido parceiros e outros instrumentos de indexação, tanto a nível nacional, Brasil, a Anpof, inclusive, tem sido uma grande parceria, ou tem fornecido uma grande parceria nesse processo de indexação, através de suas plataformas, mas também outros indexadores que tomam ou que tornam a revista reconhecida não só a nível de América, mas também a nível de Europa. Então, a gente tem conseguido, com isso, expandir a revista Instante. É tanto que, atualmente, a gente tem recebido submissões escritas além da língua portuguesa em outros idiomas, no inglês, sobretudo, e também no espanhol. É válido ressaltar aqui que os textos submetidos em outros idiomas, eles são inicialmente passados ou eles são encaminhados para que um professor especialista da área, e nós temos essas parcerias, ou conseguimos fazer essas parcerias recentemente, possa analisar ali do ponto de vista linguístico se há a possibilidade ou não de aceitar essa submissão. Isso sendo feito ou realizado antes do processo editorial. O Gabriel agora vai falar para vocês um pouquinho desses nossos dossiês, que nós recentemente temos realizado esse trabalho, essas parcerias para a construção desses dossiês temáticos na revista Instante. E aí a gente conclui a nossa breve entrevista demonstrando a importância do periódico ou dos periódicos para a divulgação e para ampliação do conhecimento filosófico. Claro, aqui particularizando as revistas que versam, né, que abordam a filosofia enquanto arte. Obrigado, Alisson. Obrigado, Adriano, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado a quem está nos assistindo. Bem, meu nome é Gabriel, eu atualmente sou doutorando em filosofia pela Universidade de São Paulo e no momento que essa entrevista está sendo gravada, eu sou pesquisador visitante na Universidade de Buenos Aires também. O meu primeiro contato com o Alisson se deu num congresso, na época da pandemia, de maneira virtual. E lá a gente acabou trocando figurinhas e tal, a gente manteve uma certa comunicação. Uma vez eu pude traduzir um texto de um autor relevante da minha área, que é da ciência, e o Alisson já tinha me falado sobre a revista Instante, o Alisson já atuava como professor na UEPB. Eu enviei a ele, após um período, como ele narrou, de avaliação, eu recebi um feedback, arrumei o texto e enviei de volta. O Alisson me fez a seguinte pergunta: se eu não poderia, já que eu teria um contato com o autor do texto original, convidá-lo a escrever um texto para a revista Instante. E nessa nossa conversa a gente teve a seguinte ideia: por que ao invés de somente fazer isso, nós não montamos um dossiê mais amplo, com outros autores de filosofia da ciência, que é um debate específico sobre realismo científico. Eu fiquei a cargo disso, né, de juntar esse pessoal. Foi um processo que demorou mais de um ano, mais ou menos, entre receber os artigos, avaliar, né, convidar o pessoal. A gente montou um dossiê extraordinário, fenomenal, com mais de 20 autores, gente de peso, gente muito importante na área, não só no Brasil, mas também de outros países, como principalmente Argentina e também Bélgica, entre outros, Chile, entre outros. E eu posso dizer, montar um dossiê não é um trabalho fácil. Às vezes as pessoas podem pensar que o dossiê é um pouco mais fácil, porque a gente convida os autores, mas isso exige todo um filtro prévio de quem nós estamos convidando. A gente tem que ainda assim fazer uma análise da qualidade dos artigos, né? Mas como a gente confia no potencial dos autores, esse não é um problema muito, muito sério. Mas é todo um trabalho braçal, entre aspas, né? Entre formatação, edição, que não é uma coisa fácil, isso demanda muito tempo. Mas o resultado geralmente é muito satisfatório, e quando a gente consegue montar dossiês especializados, não aqui só falando do dossiê de filosofia da ciência, mas de todos os dossiês da revista Instante, isso gera um feedback da comunidade acadêmica muito positivo, porque às vezes faz falta um volume único, centralizando algumas discussões, alguns debates em língua portuguesa, ou às vezes até em inglês ou em espanhol. Isso transforma a revista Instante como um veículo de referência sobre determinados pontos.
Isso é um ponto importante. A função dos dossiês não é simplesmente convidar autores a publicar, mas sim transformar aquele volume especial em uma referência sólida para aquele debate específico. Né? É referência que pode ser usada para aluno de mestrado, de doutorado, de graduação, pesquisadores em geral. Ali eles vão encontrar referências bibliográficas importantes para o desenvolvimento de suas pesquisas. Né? Obviamente, isso, como falei, requer um trabalho de uma pessoa que seja da área para poder filtrar e selecionar quem vai enviar os trabalhos. Eles há todo um trabalho de contato com esses autores, conversar com eles, convidá-los e, posteriormente, trabalhando com eles na edição dos artigos para finalmente publicar. Não é um trabalho fácil. É como o Alisson falou, não é simples também, às vezes. No trabalho geral agora, assim, da revista, a gente às vezes encontra parecerista. Quando encontra, às vezes, um trabalho não remunerado e voluntário, pode demorar um pouco, né? Mas eu acho que, de forma geral, nós trabalhamos de forma bem satisfatória na revista Instante, com questão de prazos, em geral. A gente não é uma revista que demora para dar um feedback para o autor. A gente tem, às vezes, dificuldade de encontrar um parecerista, mas quando a gente, com essa rede de contato, na comunidade que a gente vai integrando, a gente vai conhecendo mais gente, vamos conhecendo e sugerindo, perguntando, a gente encontra bons pareceristas. Isso é uma coisa importante, que garante a qualidade dos artigos publicados, que sejam bons pareceristas, não somente bons autores. E nesse inteirinho, assim, de enviar o artigo, ser avaliado e depois editado e publicado, acho que demora, em geral, em média, uns 6 meses, Alisson. Salvo exceções, às vezes que demora mais, ou às vezes o autor demorar, o parecerista não, a gente não tem facilidade de encontrar parecerista. Mas, em geral, é uma revista, para quem está nos assistindo aí tem interesse, é uma revista boa, com boa avaliação, Qualis. Mesmo que o Qualis deixe de existir, talvez, né, a gente está um período de incerteza aí da CAPES, como vai ficar a questão de avaliação, é uma revista de boas referências, e a gente conseguiu expandir ela não só para o Brasil, mas também para o exterior. Autores de outros países também enviam artigos para a gente, atualmente. Isso é um ponto importante. A gente recebe artigos não somente em português, mas em inglês, espanhol, alemão, francês, nessas línguas também. O que exige também um cuidado e uma exigência de ter na nossa comissão editorial pessoas que dominem esses idiomas, pareceristas que dominem esses idiomas. Né? Não é um trabalho fácil, mas é recompensatório para a gente ouvir da boca da comunidade bons elogios, boas impressões referentes ao nosso trabalho. Acho que é isso. Se tiver algo mais que eu possa contribuir falando, contando um pouquinho. É basicamente isso, né, Gabriel? Só enfatizando aqui que, dentre os principais dossiês que nós já realizamos, por que a gente está falando isso? Convidando você, né, que vai ouvir, acompanhar esse vídeo posteriormente, acessar a nossa revista, fazer o seu cadastro, inclusive nos seus trabalhos, citar textos da nossa revista. É muito importante que vocês citem os trabalhos da revista Instante nas pesquisas de vocês, porque isso serve como uma forma de valorizar o próprio periódico, tá certo? A revista está indexada no Google Escolar, então a gente também consegue acompanhar as citações que são feitas diretamente à revista Instante. Mas dentre os principais dossiês, nós já publicamos o trabalho do realismo científico, que foi um sucesso, o Gabriel mesmo falou, e a gente, inclusive, está pensando na possibilidade de preparar um segundo volume desse dossiê do realismo científico. Publicamos um dossiê temático no final do ano passado sobre o pensamento, a filosofia prática do pensamento kantiano, tendo em vista que ano passado se comemorou os 300 anos do nascimento de Kant. Publicamos já um dossiê sobre o existencialismo, um dossiê sobre ética aplicada, e tantos outros trabalhos ou volumes que vocês poderão acompanhar no site da revista Instante. O convite para os alunos que queiram acompanhar os nossos trabalhos, para que vocês se inscrevam. O convite para os professores e ou até mesmo estudantes que queiram contribuir com o processo de emissão de avaliação e pareceres é para que vocês possam nos procurar. No site da Revista Instante vocês terão acesso ao nosso e-mail, vocês poderão nos enviar e-mail, vocês poderão manifestar o desejo de ajudar, contribuir com a revista através da emissão de pareceres, e a depender da necessidade aqui a gente vai
solicitar diretamente essa avaliação preliminar. O que é importante a gente expandir a nossa rede de pareceristas e avaliadores, porque normalmente, como a gente tem volumes específicos a cada 6 meses que versam sobre temas afins da filosofia, nem sempre o nosso conselho científico que está formado, ele consegue ali lidar com todas as temáticas que são requeridas pelas submissões. Então, às vezes, autores aqui que escrevem textos em determinados pensadores que nós não temos especialistas. E a gente vai ter um grande trabalho aqui de encontrar um professor, uma professora, que possa diretamente emitir esse parecer, como o Gabriel colocou. Trabalho que não é remunerado, que a revista não cobra, né, para publicação, é uma revista gratuita, portanto, e que, de certa forma, acaba trazendo aqui um trabalho a mais na vida daquele professor ou daquele estudante. Mas a gente agradece a todos aqueles que contribuem, que contribuíram, direto ou indiretamente, para o desenvolvimento da revista Instante. Lembrando aqui que, apesar de o estímulo, incentivo à pesquisa no Brasil, em comparação com outros países, não ser tão ativo, né, mas é muito importante a gente valorizar a pesquisa, valorizar a produção acadêmica e, consequentemente, valorizar todos os instrumentos, veículos que estão ali à disposição para a divulgação dessas pesquisas, dentre eles, de forma especial, os periódicos. Como eu costumo dizer, as revistas possuem um papel importante, não só na atualidade, não só no Brasil, mas ao longo de toda a história. Por exemplo, no século XVIII, os periódicos ali eles tinham a missão de trazer aqui à tona discussões ou temáticas que talvez não fossem tão conhecidas por muitos. Hoje, os periódicos eles têm essa missão de gerar debates e ou discussões de temas que para muitos já são de conhecimento e que aí vai servir, consequentemente, como um instrumento, como um veículo para a ampliação desses conhecimentos. Então, a gente precisa valorizar a pesquisa, a gente precisa valorizar a produção acadêmica e nós precisamos também valorizar os periódicos que nós temos à nossa disposição. Por isso que eu agradeço aqueles que procuram a Revista Instante, aqueles que querem fazer parte da Revista Instante e, consequentemente, aqueles que submetem os seus trabalhos para avaliação na Revista Instante. Mesmo que o trabalho não seja aprovado, que aí vai ter todo um processo, né, de avaliação, como foi descrito anteriormente, a gente não pode deixar de agradecer o autor pela submissão do texto, porque ele dedicou ali um tempo à produção, à pesquisa, à elaboração textual e teve aqui o desejo de escolher o periódico como veículo para a divulgação dessa pesquisa. Então, a gente agradece ao autor, mesmo que o texto ele não seja aprovado. E a depender aqui das situações, inclusive, nós temos o cuidado em recomendar ao autor que publique o texto em outros periódicos, em outras revistas, e talvez ele possa ser aqui mais bem aceito, né? A depender aqui dos critérios avaliativos e ou, inclusive, das titulações que são exigidas, que normalmente os periódicos eles costumam exigir uma titulação mínima para submissão. E aí, caso, por exemplo, você porventura não consiga publicar na Revista Instante, por conta da titulação mínima exigida, você pode publicar em outra revista, talvez não tenha esse critério de exigência. Então, aqui vai depender apenas de uma pesquisa, de uma análise e, consequentemente, de uma seleção preliminar. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui participando deste momento com vocês, convidá-los mais uma vez a se inscrever na Revista Instante, a lerem aqui as diretrizes para autores, saber como funciona o nosso processo de submissão e nos ajudar cada vez mais a divulgar os nossos trabalhos, a divulgar as nossas publicações, a divulgar a nossa revista. Da minha parte, muito obrigado. Agradeço também ao Gabriel por fazer parte dessa equipe, por me ajudar diretamente no processo de edição e de avaliação dos trabalhos, e ao Adriano, que é aqui o coordenador, o criador do grupo, por essa oportunidade de fazer parte desse momento e falar um pouquinho da revista para vocês. Eu que agradeço pela oportunidade. Porque a gente, quando vê o site da revista, a gente não tem a proximidade com as pessoas que trabalham na revista, né? Elas se resumem a nomes. E aí, essa tentativa de aproximar essas pessoas
para ter um entendimento melhor, uma explicação melhor dessa possibilidade. Às vezes, vê ali que o nível de graduação tem que ser mestrado e doutorado, e fica nessa dúvida assim, tá, mas então não tem nenhuma possibilidade? Aí, nessa possibilidade aqui de debate, a gente vê, não, mas tu consegue se você tiver um professor orientador, você vai ter o parecer, o tempo, né, de retorno do parecer, isso é muito importante, porque essas dúvidas podem ser sanadas num vídeo como esse, e facilitar a publicação da revista. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Que estamos chegando a 40 minutos, então a gente pede o pessoal depois de 40 minutos. Já fiz esse teste várias vezes. Só para reforçar o convite a todos que estamos assistindo, confiram as normas de submissão da nossa revista, nos envios artigos serão carinhosamente avaliados, a gente vai ter um cuidado muito grande com o processo de avaliação, de edição, de escolha de pareceristas, e também aos professores de outras instituições que desejam organizar dossiês, nos enviem por e-mail, conforme consta no site da revista, a sua proposta, né, explicando, se apresentando, explicando a proposta do dossiê, a temática, e talvez possíveis nomes que sejam convidados, para a gente começar a ter um contato maior. Esse é um outro convite que a gente deixa, né, aos professores de outras instituições que desejam organizar dossiês. E, em geral, a todos os pesquisadores de filosofia que desejam que os trabalhos sejam bem avaliados e, em caso de publicação, tenham um bom alcance. A gente garante que isso vai ocorrer. Eu acho que seu microfone está desligado, Adriano. Não, tá ligado. Tá dando pra me ouvir? Agora sim, tinha dado um pequeno probleminha. Já passou. Mas assim, a possibilidade é que o diálogo seja realmente a nível nacional. A gente tem possibilidade de ter professores de fora, que estão no Genefil, de Portugal e da Angola, que eles conheçam a revista e tenham interesse em realmente publicar. Porque se a gente conhecer cada revista de passo a passo, a gente tem possibilidades infinitas da filosofia. E aí eu agradeço pela essa oportunidade. Um forte abraço em cada um de vocês. É o professor que participou anteriormente. E muito obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado por você que nos assistiu. Fica o convite mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Gabriel. E gratidão a Adriano pela oportunidade.